E aí, pessoal, tudo bem? Que bom ver você mais uma vez. Estava já com saudade de você, viu? Daí você vai dizer, mas ô Vinícius, na verdade, quem faltou semana passada foi você e não nós. Pois então. Só que eu peço perdão. Perdão sem ter culpa, né? Eu estava no fundo de uma cama, bem dodói, tá bom? Mas eu já estou me recuperando, graças a Deus. Estou ainda com alguns probleminhas de saúde, mas o mais importante é que eu não iria conseguir ficar mais uma semana sem estar trazendo mais um conhecimento sobre um novo mandamento de Deus para cada um de vocês, tá bom? Hoje nós vamos estudar o quinto mandamento dos 10 mandamentos, né? Estamos chegando aí na metade do nosso percurso, né? E eu vou ler aqui então, está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante. E esse mandamento ele é repetido depois em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito interessante. Primeiro eu queria mandar um beijo para o meu pai, Moacir, né, que está aqui assistindo a gente hoje também. E também um beijo para minha mãe, Maria de Lourdes, também, que tem acompanhado os vídeos e também compartilhado com seus amigos, né, e tem sido muito bom. Tá? E um beijo para cada papai e mamãe que tem aqui, que está assistindo a gente, tá? Veja bem, esse mandamento, ele está tratando sobre... É o primeiro mandamento que começa a tratar sobre o relacionamento entre seres humanos. Os primeiros 4 mandamentos são ordens que Deus nos dá no nosso relacionamento com Ele. Não farás para ti... Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão e lembra-te de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos provavelmente foram escritos na primeira tábua dos 10 mandamentos. Agora, o honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da segunda tábua, em que começa-se a conversar. Agora, todas as ordens que constam dali são ordens relacionadas ao relacionamento entre seres humanos. Eu com o meu próximo, tá? Veremos alguns mandamentos como não adulterarás, que implica ter um casamento e tudo mais. Mas por que o honrar pai e mãe é colocado como o primeiro desses 6 últimos mandamentos? Porque uma coisa que todos nós somos, sem exceção, é que nós somos filhos. Você pode não ser pai, você pode não ser mãe, você pode não ser casado, mas ser filho você é. E aqui envolve esse primeiro mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe. Ô Vinícius, em que sentido que é essa palavra honrar? A palavra honrar ela tem alguns significados, como respeitar, reverenciar, obedecer. Só que eu gosto de explicar esse mandamento de uma maneira, digamos assim, deixando claro que esse honrar pode significar coisas diferentes ao longo da nossa vida. Vou dar um exemplo. Para uma criança de 6 anos, a melhor maneira de ele honrar os seus pais é ser extremamente obediente. Os pais são mais velhos que eles do que essa criança e eles sabem o que é melhor para ele, com certeza. Agora, já numa fase de 16 anos, não que a obediência não seja mais necessária com 16 anos, não. Mas veja que ali nos 16 anos a gente já começa a estar bem no meio da adolescência, né? E nessa fase os nossos pais começam a ficar meio quadrados e caretas, digamos assim. Como que eu posso honrar? Qual que é, digamos, a característica que é mais realçada nesse período da fase de 16 anos para honrar meu pai e minha mãe? É eu seguir suas orientações, não debochar das suas colocações, mesmo que eu esteja na fase do crítico, né? Que eu comece a criticar tudo, 16 anos, adolescência, né? Então, veja, com 6 anos, meu pai e minha mãe sabem de tudo. Com 16 anos, ele já quase não sabe de nada, na minha cabeça, porque a minha cabeça está mudando. Então, o honrar pai e mãe com 6 anos, ele é uma coisa, com 16 anos, o honrar continua a mesma coisa, mas como isso se manifesta
isso vai mudar de acordo com as circunstâncias. Vou dar um outro exemplo. Com 56 anos, com 56 anos eu vou honrar meu pai e minha mãe obedecendo eles? Veja, eu não preciso mais de um pai e de uma mãe para me dizer que eu preciso botar um casaco, que eu preciso levar um guarda-chuva e tudo mais. Mas ali, talvez os meus pais estão numa fase da vida deles, quando eu estiver com 56, que a melhor coisa que eu posso fazer para cuidar deles e torná-los felizes e importantes é exatamente cuidando da sua saúde. Então, o honrar, ele envolve vários aspectos, mas em essência a pergunta que eu devo fazer é o que eu devo fazer para torná-los felizes e para que eles possam ver que eu, digamos assim, respeito e admiro muito tudo que eles fizeram por mim. Deu mais ou menos para entender? Honrar pai e mãe. E é interessante que o mandamento continua, né? Para quê? Para que se prolonguem os teus dias e te vá bem. Há uma lógica nisso. Há uma lógica nisso. Vou dar um exemplo. A minha mãe, ela é 27 anos mais velha do que eu. O meu pai, 23 anos mais velho do que eu. Então veja, eles têm 23, 27 anos a mais de experiência do que eu. Então aquilo que eu ainda não aprendi, não experimentei, eles já experimentaram bem antes de mim. Então é sábio a lógica em dedicar tempo para entender o que eles têm para me falar. É inteligente, digamos assim, ouvir as suas orientações, porque afinal eles já passaram pelo que eu já passei. Entende? Então por isso que eu digo, a lógica, a inteligência nisso. E um outro detalhe também que eu vejo muito relevante e importante nesse mandamento é porque, veja, os psicólogos vão concordar com aquilo que eu vou falar agora, mas do relacionamento que eu tenho e tive com os meus pais, isso vai afetar muito positivamente ou negativamente todos os outros relacionamentos que eu tenho na minha vida. Por isso que, se você está ouvindo essa mensagem e você é uma criança, um pré-adolescente, adolescente, por favor, aproveite para ter momentos de felicidade, de alegria, de contato com seus pais. Valorize seus pais. Talvez eu esteja falando para alguém cujos pais já não estão mais aqui. Claro, não podemos mexer no passado, mas mesmo que você tenha tido um passado não tão ideal conforme a gente esperava que fosse o seu relacionamento com seus pais, mesmo assim Deus ainda pode transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos saudáveis. Queridos, qual é o princípio que Deus quer me ensinar com o 5º mandamento? Ele quer me ensinar o respeito que nós devemos ter para com a autoridade. Isso acaba repercutindo em Deus, o respeito para com a autoridade de Deus, mas também o respeito para com a autoridade de diversas pessoas. Nós sabemos que aqueles que não respeitam os pais dentro de casa, normalmente acabam não respeitando o professor na sala de aula, acabam não respeitando as autoridades civis, militares que a gente tem, né? Se você depois pesquisar na internet, procure os 10 ou 12 mandamentos de como formar um delinquente. Foi feito por um delegado lá de Boston, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos. E ele fala sobre tudo que você tem que fazer para você criar um delinquente. E ele fala, dê tudo o que ele quer, nunca critique o que ele faz, nunca obrigue ele a arrumar o seu quarto, enfim. E daí no final ele diz assim, você estará formando um delinquente. Por quê? Porque não é ensinada a autoridade dentro de casa, tá? Veja, o fato de dizer não para os seus filhos, isso não é algo ruim. Isso não é algo ruim. Veja, os 10 mandamentos, dos 10, 8 começam com não. E eu acredito que Deus é um grande educador. Então, queridos pais, queridos filhos, aproveitem esse mandamento para aprender a importância de respeitarmos as outras pessoas. Os nossos pais, como eu falei, são as pessoas mais próximas que a gente tem na nossa infância, juventude, vamos crescendo, depois formamos a nossa família, mas é desse relacionamento, do respeito para com esse relacionamento, é que nós teremos sucesso em outros relacionamentos também, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa ter gostado demais desse vídeo,
possa ter aprendido com ele, tá? E honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento que tem uma promessa nele. Porque se você honrar seu pai e sua mãe, você terá muitos dias na terra. E a vida te vai, como é que fala aqui? Para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe.